Olá, 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 olá! Estamos sempre de volta, porque não sumimos e nem desaparecemos. Estamos aqui continuando no ritmo Brother Borges, mais um programa para você. Nós estamos aqui em 2026 já, poxa, em maio, né? Mês, né, Passa, né? Lucas? Bom dia, Exatamente. E bom o dia, brother aqui, o brother brother, Borges. bom dia, tudo jóia? Joia. Estamos Estamos, bem, estamos de volta. estamos de volta. Nunca fomos, sempre estivemos Sempre aqui, estivemos mas o que é mais no ar. importante, uma coisa que inclusive nós vamos falar hoje, é sobre a resiliência. Resiliência, o A ter gente ritmo. está um tempo sem gravar, mas não desistimos. Exatamente, o Apesar importante. das complicações do dia a dia, da correria, a gente sempre retomando o nosso projeto. E estamos aqui de novo. Obrigado pela audiência, gravando mais um podcast maravilhoso. Compartilha aí, segue, É isso vamos ter aí, muito conteúdo é bom. isso aí. E nós estamos aqui nesse período agora, até tiramos esse período de um papo entre eu e o meu irmão, para você nos conhecer melhor e a gente também trocar algumas ideias aqui. Você vai ter a oportunidade de 30, 40 minutos iniciais, bate-papo, um ping-pong Isso entre aí. nós dois aqui, tá? E para começar, Lucas, eu acho que seria interessante eu te apresentar aqui no seu resumo, como todo mundo sabe, ou não todo mundo, você está nos seguindo agora, eu tenho menos de 10% de visão, tenho uma história de superação, mas todos nós temos na nossa vida, Sim, não é questão só física que vai descrever se você tem ou não história de superação. cada um na sua Cada um tem perspectiva sua vai ter superação sua de vida, né? superação. A minha, mais ainda, tem as questões dos olhos. Por isso que eu vou aproximar bastante o livro, porque ainda, pela graça de Deus, eu leio a uma distância de 2 centímetros aqui. Então eu vou ler aqui a descrição sua, Lucas, que eu achei importante aqui nós começarmos por aqui, ó. Olha só, o Lucas Borges Ataídes, inclusive Upgrade da Mentalidade, é um livro de coautoria minha e do meu irmão, tá? E Lucas Borges Ataídes, 41 anos, natural de Goiânia, possui 23 anos de experiência dedicadas à área de vendas, vendedor nato, sendo 12 anos no mercado financeiro e atualmente no varejo. Atualmente como gerente comercial, cristão praticante e casado, pai de duas lindas meninas. É isso aí. Graduado em administração e ênfase em marketing e pós-graduado em gestão e liderança, Fundação Getúlio Vargas. E possui uma formação em planejamento e estratégia empresarial e equipes, também pela FGV. Une sólida experiência corporativa, visão estratégica e valores familiares que marcam de forma consistente a atuação profissional e pessoal. Rapaz, mas que coisa bonita, hein, Lucas? Que eu Não mais do que o seu, né? Seu currículo aqui, eu acho que merecia mais duas páginas aqui, né? Fala aí então, deixa eu ouvir. Ulisses Borges Ataídes, meu brother, irmão mais velho. Não mais bonito, mas mais velho, Não, eu discordo. Espera um né? pouquinho. Graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, foi professor por 20 anos, é consultor financeiro, representante e especialista em contemplações de consórcio e mentor nessa área de consórcio, o qual desenvolveu o método de transformar o consórcio em dinheiro e levantar capital. Cristão, coautor dos livros Poder da Gestão do Tempo, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, Hábitos, O Caminho da Maestria, Hábitos Poderosos, Poder dos Hábitos, Viva Seu Futuro no Presente e um livro solo, Visão Ampliada. Quando e upgrade da mentalidade, que É, não ué, está aqui, mas exatamente. Que tá em... né? Como executivo de estruturação de consórcios, consultor de atendimento, vendas e, como você mesmo disse, com menos de 10% da visão, buscou crescer em desenvolvimento humano, mudança de hábitos de gestão emocional e desde 2007, com esses 10% de visão somente, mas aprendeu a superar os obstáculos impostos pela limitação visual. É casado há 25 anos com a Dalva Colares, pai da Larissa e pai da Letícia, e mora também aqui na Grande Goiânia, cidade maravilhosa, viu? Coisa boa, hein?
Você que está ao vivo aí no Instagram, nós estamos aqui no podcast, você pode acompanhar depois no canal Brother Borges lá no YouTube, vai ficar gravado aqui, parte, e também lá no YouTube nós vamos divulgar para vocês aí. Lucas, é Perfeito. interessante a sua descrição aqui, Diga. interessante. O que você pode completar mais na sua carreira especificamente, assim? Porque eu vi que você, é interessante que você sempre foi um vendedor nato, né? Você começou lá na Farmasul, né? Ali na Farmasul, eu lembro e tal, e depois partiu para a área bancária e agora gestor financeiro e também empresário, né? Você tocou. A gente vai ter um convidado aqui agora há pouco que faz parte do que eu vou falar aqui agora. A venda, na realidade, eu acho que nasce lá quando no berço familiar. Eu acredito que eu comecei a vendendo manga na porta de casa. Ó, Parece besteira, mas não é. A comunicação a, a, a- com as pessoas, né? Você ter aquela, parar com aquela vergonha de vender, de comunicar com as pessoas, parece brincadeira, mas hoje, mais do que o nunca, quanto trouxe benefício para nós, isso. né? Se os pais, como os nossos, nós tivemos esse benefício em que os nossos pais souberam lidar com isso, mesmo com pouca informação e pouca Limitações de conhecimento limitações de de conhecimento de escolas, escola, né? né, Meu pai e minha mãe sempre e nos incentivou. nos incentivou, nos levou para os locais, nos demonstraram como a gente tinha que comunicar com as pessoas, Eu lembro né? nessa época que nós vendíamos manga na porta de casa e, e como assim eu era o mais velho, então o trabalho ficava mais para eu poder fazer, né? Sim. E na hora de repartir o dinheiro era metade para você também, aí eu ficava grilado com esse negócio. Por isso É por isso que é o que aprendizado, é um você aprendizado. percebe que você tem que repartir, você tem que trabalhar. E eu tinha que ter paciência porque você era o mais novo, Sim, né? A idade, eu tinha uma idade de 11, 12 anos, você tinha uma idade de 4, 6 anos. Realmente não podia exigir muita coisa ali, mas nós estávamos ali naquele ambiente, né? sim. E nós Um crescemos ambiente de aí, venda, ambiente de conhecendo vendas. Olha pessoas. o quanto é importante. Hoje nós estamos num mundo agora, por exemplo, eu comprei um álbum de figurinha para minha filha para poder incentivar ela a trocar, a realmente assim, a saber negociar, porque as figurinhas vai tendo Sim, valores e tudo. Eu vi o contexto. Tem às vezes a gente não vê benefício nisso. Aparentemente eu não ia comprar, porque eu achei cara aquela história de R$ 1.000 para completar o alvo, aquela coisa toda. sim, Mas eu falei assim, gente, mas tem benefício nisso. Então, quando a gente aproveita as oportunidades, a gente pode também ensinar nossos filhos sim. a gestão financeira, né? Então, as vendas, do Te contrário do acompanhou, que as né? pessoas pensam, não é aquele curso de venda que você vai comprar lá de um coach. Esse A também é venda, importante, a venda está mas em todo momento. em No todo entanto, que momento. você vende a sua imagem a todo momento. Isso. Então, eu até vejo alguns vídeos aí do pessoal falando do mercado e tenho que concordar que o vendedor vai ser a profissão do futuro. É a profissão que vai se manter. É o vendedor, porque em todo momento você tem que estar vendendo algo. Seja ele digital ou não, seja imagem ou não. Então, a venda na nossa história começou desde o vendedor de manga, trabalhando com o meu pai também com vendas, porque você tem que negociar os transportes, você tem que negociar Os a aluguéis forma, ali os também, aluguéis, né? né? É interessante que isso trouxe para nós um benefício, né? Porque, na verdade, Lucas, tem aquela frase, né? O medo que te protege não é o problema. O medo que protege você de colocar um dedo na tomada, de atravessar uma rua de uma forma errada, esse medo é bom. A questão, o grande impasse, é o medo que te paralisa. E Sim. quantas vezes, até pessoas adultas hoje têm um medo de vendas, por quê? Tem um medo do não. O vendedor, primeira coisa que ele tem que perder é o medo do não. Ah, com E a certeza. resiliência de ir atrás do sim. Sim. Porque às vezes o sim está atrás dos 10 nãos, dos 15 nãos, dos 20 nãos. E essa resiliência de ficar, às vezes, 2 semanas, até um mês sem vender nada para um vendedor, né, é um desafio. Porque o combustível de um vendedor é a É a venda. venda. E quem mexe, por exemplo, com venda imobiliária, às vezes ficam 3, 4 meses sem vender um imóvel, às vezes, ou mais ou menos. Mas Sim. quando vende, vem a comissão boa. Então, assim, a venda é um desafio para todos nós. E quem tem medo, o medo paralisa muitas vezes pessoas
das vendas. Eu percebo isso como terapeuta também, quando a pessoa fala assim, eu não gosto muito de vendas, é porque ela é um pouco acatada, um pouco com medo, um pouco receosa, ela já foi ferida muitas vezes ali ao oferecer algo, entendeu? Agora, interessante, Lucas, que você nessa caminhada foi uma sementinha, né? Porque hoje você é um grande empreendedor. Eu te acompanho na sua carreira aí e até mesmo te admiro. E recentemente, vamos falar mais de recentemente, você empreendeu um negócio, Sim. né? Com a sua esposa, recentemente. Gostaria que você falasse sobre isso e respondesse uma pergunta para nós. Qual a sua opinião sobre empreender no Brasil hoje? É, como você disse, o medo da mudança às vezes te paralisa. E você tem que saber qual o medo que você tem que escolher que é realmente benéfico, que é se é o medo da mudança ou o medo de botar o dedo na tomada, né? E o principal hoje que eu posso falar é o preço que você quer pagar para mudar e para empreender. Às vezes as pessoas estão com medo de pagar o preço de empreender, mas não vê o prejuízo que elas estão de estar acomodadas no mesmo lugar. Você não faz essa conta, você só vê o preço de empreender. É aquela frase, né? Para você ter um resultado diferente daqui a um tempo, você tem que Vamos fazer algo fazer diferente. diferente. Então hoje, às vezes, você está pagando, você está tendo um prejuízo muito maior do que o preço que você ia pagar para mudar. O preço hoje para empreender no Brasil realmente não é É barato, muito alto. é muito alto. Ele começa pela carga tributária, que inevitavelmente você abre uma empresa e o governo passa a ser seu sócio. Inevitavelmente é indiferente de quem esteja no governo. Eu acredito que a reforma tributária seja uma coisa inevitável e essencial para que o empreendedor hoje no Brasil possa continuar. Isso é uma das grandes dificuldades, das grandes queixas como empresário, né, Lucas? De É, todos os empresários. porque o que que eu vejo como empresário? A maioria da população brasileira quer ter o seu próprio negócio, mas a maioria tem o mesmo receio. Por isso que existem poucos empreendedores no Brasil. É claro que vem aumentando essa quantidade, mas você vê o seu recurso próprio sendo investido, você melhora a infraestrutura, melhora a cidade como um todo. Eu lembro Traz sempre. benefícios, né? Porque Os lojistas, o comércio, a gente lembra ali da região de Garavela, a região de Novo Horizonte, até mesmo a sua região agora, porque você está na região ali do Shopping Buriti. do Shopping Buriti. Como que chama o seu empreendimento? Benfest Parque Amazonas. A Benfest faz o quê? A Benfest Parque Amazonas é um salão sem hora marcada, escova, pé e mão, hidratação, dentre outros serviços, quanto para mulherada quanto para homens, né? E uma coisa que nós vamos falar sobre mudança de mercado e visão é sobre o fato dos homens também poderem estar presente nesse ambiente Sim, hoje para cuidar das unhas, os sim, pés, é. né? Lá vocês oferecem spas aos pés, Sim, atendimento masculino também. ao atendimento masculino. A gente percebe que o homem hoje tem tendenciado a ter mais cuidado do que tinha antes. Você não vê o William Bonner, o Elon Musk assinando um cheque com a unha comida do lado. É, Já prestou atenção? exatamente. O Trump não assina um documento, ou Lula, ou quem quer que seja, com a unha mal feita. É. Um empresário de sucesso, ou E é seja, um interessante que essa político, estética tem mudado no isso, nosso meio masculino, o cuidado do cabelo. isso. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, ela falou assim, nossa, eu nunca vi tantos salões e também masculino, barbearias, abrirem em Goiânia. É porque o comportamento está mudando, isso também é saúde mental, cuidar, Sim, né, da sua estética. É interessante, Lucas, que eu percebi que você preocupou muito com alguns detalhes ao abrir o estabelecimento, né? E eu creio que você abriu num lugar muito estratégico, é a entrada do Buriti Shopping, sim, né? a gente ficou ali Você tem na estacionamento, um bom estacionamento para oferecer para próprio. os clientes, né? Mas também você tinha o desafio seguinte, que hoje você também trabalha em outro segmento, você tem uma responsabilidade muito grande, eu te acompanho aí, né? Você é gestor lá da marketing, dos lançamentos, você tem sobre você a responsabilidade dos franqueados, né? E tudo Aham. mais, né? E mais, juntamente com a sua esposa, você falou assim, opa, chegou a hora desse desafio. O que te impulsionou? Por que fazer isso? Diante de tamanha responsabilidades, né? De tamanha de responsabilidade,
também dos desafios de mercado do Brasil, da questão de, entre aspas, o mercado está saturado e tudo mais, tantas vozes que tem aí. O que te impulsionou? O que fez dar esse passo e ter essa coragem?